A minha amizade com Maria do Carmo Seco, ela se deu dentro do espaço poético em todo sentido, assim, porque a gente vivia um momento de grande efervescência, exatamente da poesia e das artes plásticas, porque a década de 70, ela começa no Brasil, apesar de estarmos em plena ditadura, comemorando o cinquentenário da Semana de Arte Moderna, onde o encontro da poesia e das artes plásticas foi fantástico, né, e transformador no país. E eu tinha uma afinidade com Maria do Carmo por uma coisa muito interessante, porque eu adorava o trabalho dela, porque ela realmente trabalhava com dois temas que são os temas que até hoje eu falo, bom, ainda bem que eu escolhi aquilo ali, certo? Que é o construtivismo e a arte pop. E ela não só fazia um e outro de uma forma muito característica, própria, ela tem uma coisa de desconstrução do construtivismo que eu acho interessantíssimo, bacana, legal, e como ela juntava os dois, certo? Então, isso era uma coisa que eu tinha uma intimidade com a obra dela por causa das exposições, o que, ao contrário, não seria possível. Ela tem uma intimidade com a minha obra porque eu era um pretenso poeta. Eu queria ser poeta, eu não tinha nada publicado. E eu sou um poeta que minha primeira publicação, na verdade, foi em filme, que foi o filme Rio de Janeiro, Brasil, do Luiz Alfonso, para a Bienal de Paris, que foi fotografia do Delaunay, marido dela, e montagem da Maria do Carmo Seco. Ela teve ali, então, a oportunidade de conviver com a minha poesia, porque todo o texto do filme, que é um texto poético, foi escrito por mim, certo? E ali está, assim, um poema que foi o poema que mais me abriu portas, certo? Assim, que é O Vida Bandida, certo? Acho que me abriu portas para uma antologia, que eu acho que é a antologia mais importante dos últimos 70 anos, talvez, que é o 26 Poetas Hoje. Me abriu as portas para a Nuvem Cigana, que era um grupo de poetas que estava se formando, e tinha Chacal, Charles, Guilherme Mandaro e Ronaldo Santos. E quando eu conheci o Chacal, por coincidência, através de um grande amigo meu, artista plástico, que era o Carlos Vergara, que era o cunhado do Chacal, e o Chacal ficou muito surpreso de saber que eu era poeta, porque eu estava, na verdade, dando um auxílio a ele, que nada entendia de reprodução gráfica. E isso é uma coisa que eu estudei muito, estudei fotografia para poder entender mais a reprodução gráfica, certo? E estudei com grandes craques, assim, lá no Museu de Arte Moderna, o Antônio Penido, sabe, Lauro Escorel, o estúdio era do Afonso Beato, tinha o Douglas Lynch também. Então, essa mistura das artes plásticas com a poesia, certo? Ela vem se dando na minha vida há muito tempo, porque eu sempre tive esse convívio com a imagem. E a Maria do Carmo Seco, ela tinha uma intimidade com a minha poesia inicial, né? Através da edição do filme, que fica a repetição. E esse poema era falado pelo Silvio Meirelles no filme, né? Era não, né? É. Então, a repetição faz parte do trabalho da edição, né? Então ela realmente era uma coisa assim que era muito legal quando eu encontrava ela, assim, que eu falava, pô, ela sabe qual é a minha, sabe, ela conhece minha poesia, né? Assim, ela tem ideia, porque eram as primeiras coisas que eu estava, meus primeiros poemas, né? Na verdade, eles foram publicados através de um filme, ou seja, através da imagem. E aí a coisa interessante dessa intimidade que a gente criou através de um vendo a obra do outro, ela se dava realmente no campo do trabalho, certo?
E, por coincidência, saiu o livro 26 Poetas Hoje, e eu estava entre os poetas novos, né, que estavam sendo publicados. E o lançamento foi no Parque Lage. E o Parque Lage era um lugar que ela frequentava e acabou sendo diretora do Parque Lage, exatamente junto com o Luiz Alfonso, que é o diretor do filme que tinha o poema. Então existia ali uma cumplicidade, sabe, entre nós, que a gente nunca falou sobre isso, certo? Não, porque não precisava falar, certo? Ela sabia o quanto eu admirava o trabalho dela, certo? Eu tinha, assim, essa coisa da arte construtivista, eu tenho uma viagem minha para Nova York que eu viajei para assistir uma grande exposição da coleção de Jorge Stakhis, que era a maior coleção de construtivismo russo que existia e que já foi exposta e exibida, né? E ali tinha Mayakovsky, certo? Junto com os quadros, que tinha um cenário de uma peça do Mayakovsky, uma coisa assim, era uma exposição belíssima. Então essa troca, né, com as artes plásticas se deu de uma maneira assim muito natural, certo? Isso foi acontecendo e nessa mesma época a gente editou Malas Artes, que era sabe, que tinha o Vergara, o Gershman, o Ciro Meirelles, o Carlos Ilho, o Valtércio Caldas. Então a gente tinha a gente sempre tinha ocasião e oportunidade de se encontrar. A gente não tinha coisa de telefonar, falar, marcar, não, mas sempre que a gente se encontrava era uma alegria, assim, uma coisa bem tão espontânea, tão verdadeira, certo? Assim, de admiração pelo trabalho um do outro. Isso é que eu falo, é uma amizade construída dentro do campo poético, né? Dentro do espaço poético. E essa coisa, eu acho que, sei lá, uma coisa... É tão bonito isso de acontecer entre dois artistas, porque realmente ali não havia troca nenhuma, a não ser sobre o conhecimento do trabalho do outro. Isso era muito legal.